Vamos lá, começamos o capítulo do momento exato em que o anterior terminou. Satoru recuando depois de tomar o golpe do Mahoraga no bucho. Tanto Yuji, Yuta e Hakari ficam extremamente preocupados com o dano que o professor levou, mas Itadori diz que ainda não, Satoru ainda não perdeu. Itadori segue dizendo que mesmo que Mahoraga tenha se adaptado ao ilimitado, eles ainda estão de pé de igualdade, e que o professor logo poderá curar suas feridas. Shoko toma a fala e diz que a velocidade de cura do Gojo está diminuindo. É verdade que ele pode usar a técnica reversa porque está usando o vermelho, mas sua produção com certeza está diminuindo. Shoko pede desculpas, mas ela precisa manter a cabeça fria, porém ela não consegue entender o porquê o mesmo não acontece com o Sukuna. O narrador começa a nos dizer que, mesmo sendo o Sukuna o mais forte de todos e o rei das maldições, como grande adversário, aquela foi a primeira vez que todos pensaram que o professor poderia perder. Até mesmo Gojo se questionou quando tinha sido a última vez que esteve em uma situação assim. O professor pensa em Toji Fushiguro e tem plena convicção de que aquele homem havia lhe levado ao limite do seu corpo. O narrador continua dizendo que à medida que o símbolo da perda aumenta, algo ainda maior se aproxima. A satisfação, a expectativa. O narrador disse que existe algo que está empolgando o professor, mas não termina a sua fala. Bom, pra quem fala aí que a luta do Sukuna contra o Gojo não é um paralelo completo entre ali a luta do Toji versus o professor, tá mais que desenhado na nossa cara todas essas referências completas que nós já tivemos nessa batalha, nessa luta por si só. Então eu acho que já não preciso mais falar, não preciso mais repetir que temos evidências, temos esses pontos realmente concretizados agora. Como eu sempre questiono toda vez que eu trago esse paralelo aqui. A questão é, quem é a figura do Gojo naquela batalha contra o Toji e quem é a figura do Toji naquela batalha no passado? Isso provavelmente vai definir quem vai ser o vencedor deste duelo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 273 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui então falar sobre esse capítulo. E eu vou falar pra vocês que esse capítulo demorou muito pra traduzir, gente. Por isso que o vídeo de Black Clover saiu na frente. Tava programado pro vídeo de Black Clover sair no meio da tarde, né? Como normalmente sai ali às 15 horas. Mas esse capítulo, meu amigo, esse capítulo me deixou realmente ali bagunçado e vocês vão entender o que eu quero dizer quando chegar na parte final e também na utilização dos poderes do Sukuna. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos, e você também pode se inscrever lá no meu canal Vida de Geek. O canal do Vida de Geek é o canal que a gente fala sobre séries, filmes, falamos sobre animes por lá também, sobre jogos, então você pode chegar junto lá, se inscreva, porque tem muitos conteúdos bem legais que a gente vai estar explorando lá no Vida de Geek. Voltamos com a batalha do Gojo com o Mahoraga, começando. O professor dá um puta soco na sombra ali, mandando para trás, fazendo o Shikigami cair sentado no chão. Gojo então começa a falar alguns encantamentos, como Fase, Haramitsu, Pilar de Luz, fazendo Kusakabe e Shogo sentirem que algo grande vem por aí. Shoko diz que, assim, Satoru vai aumentar a produção de energia para disparar um vermelho na cara do Shikigami. Mas é nesse momento que o Sukuna acorda e tira o Mahoraga dali, fazendo brotar vários coelhos das sombras. Gojo ri, dizendo que o Black Flash foi extremamente eficaz e questiona quanto tempo o Sukuna irá descansar. Assim, ele dispara o vermelho e vai para cima do Mahoraga. O professor começa a pensar que com o Shikigami adaptado ao ilimitado, Sukuna o usará para o ataque. Dessa forma, Ryomen será a defesa de Mahoraga e lhe impedirá de ser destruído. Tudo isso buscando sempre uma abertura na qual pode atacar e acertar um golpe fatal. Sukuna, dessa maneira, pega um extintor de incêndio do local e joga para cima do Gojo.
O extintor explode, criando uma bomba de fumaça para que Mahoraga pudesse vir por cima do professor. Ryomen então faz a pose que os usuários da técnica do sangue utilizam, deixando Chozo incrédulo, fazendo o irmão do Itadori questionar que talvez Sukuna use o sangue perfurante. Mas quando o ataque vem, Sukuna dispara algo claro, enquanto o disparo feito por aqueles que descendem do clã Kamo é completamente escuro, porque se trata do sangue. É um ataque em pinça. Satoru defende o golpe do Mahoraga e usa seu braço direito para defender o golpe vindo do Sukuna, ferindo o seu corpo. Mahoraga se prepara para atacar o Gojo mais uma vez, e o professor decide desviar e começa a pensar que ataques assim, a partir de agora, serão cada vez mais comum. Satoru pensa que o Sukuna não está apenas apoiando o Shikigami, mas quando o Mahoraga faz o limitado desaparecer, Ryomen também lhe atacará. A partir de agora, vai ser uma batalha de 2 contra 1, com Mahoraga atacando, Sukuna aproveitando as aberturas e defendendo o Shikigami dos ataques do professor. Gojo pensa em como Sukuna consegue extrair as habilidades das sombras sem nem sequer invocá-las. Dessa forma, o sangue perfurante que Sukuna utilizou era apenas o jato d'água que o Max Elefante consegue usar. Satoru confessa em pensamento somente agora que Sukuna é tão habilidoso com as técnicas amaldiçoadas quanto ele. Bom, falar que o Sukuna é um cara anormal com adaptações às técnicas amaldiçoadas é chover no molhado, né? O cara realmente é um absurdo. É a forma realmente como o Sukuna ficou na plateia do Chozo versus Itadori e assim conectou a forma como o irmão do Yuji usava o sangue juntamente com o poder da água do Max Elefante. Cara, isso é surreal. Ele consegue realmente criar ali uns aspectos, criar as suas adaptações para extrair o máximo das suas técnicas. Quando é para utilizar o Max Elefante em todo o seu potencial, ele utiliza. Mas ele também pensa, cara, eu também posso utilizar o poder que o Max Elefante consegue utilizar. Então, isso é o efeito, literalmente, da técnica das 10 sombras. Por mais que ele tenha perdido, por mais que o Sukuna tenha perdido o título de rei das maldições no capítulo passado, ele ainda é o rei das adaptações. Ele consegue criar técnicas onde não tem. E se a gente voltar lá no questionamento da Shoko sobre a energia reversa do Sukuna, sobre ele estar conseguindo realmente se regenerar e o Gojo estar perdendo esse poder regenerativo, isso pode nos mostrar que o Sukuna agora passou a utilizar a energia reversa vinda do servo, sem a necessidade de invocá-lo. Já que agora ele pode utilizar as 10 sombras, coisa que antigamente, coisa que na batalha, durante a batalha, ele não poderia utilizar, já que os cortes eram extremamente essenciais para que ele pudesse quebrar ali o vazio ilimitado de Satoru Gojo, a expansão de domínio do Gojo. A cada técnica que o Sukuna usa das 10 sombras, a gente observa como o Megumi estava defasado, como o personagem estava muito para trás em relação a tudo que sua técnica poderia proporcionar. Sukuna e Mahoraga se agrupam, enquanto Satoru continua pensando que Ryomen não pode usar as 10 sombras e seus cortes ao mesmo tempo, a não ser que ele adicione esse efeito à área do domínio. Ou seja, agora temos grandes chances de vermos a próxima expansão de domínio do Sukuna ser com as 10 sombras, mais os cortes aplicados ali na área. Satoru chega à conclusão que agora que Mahoraga quebrou seu ilimitado, Sukuna está livre para usar outros Shikigamis na batalha. Gojo pensa que ele ainda possui uma abertura, que é o vermelho. Se o Mahoraga se adaptou ao azul, o vermelho ainda demorará um pouco mais de tempo. Dessa forma, isso explica ainda mais porque o Gojo ficou usando tanto o azul no capítulo anterior. Mas tudo isso só leva o Sukuna a rir. E ele consegue prever os pensamentos do Gojo, dizendo que não se trata de 2 contra 1, e invoca a totalidade do Nui. Assim, na maneira que muitos estavam teorizando, fica bem claro agora que Nui se fundiu com Orochi, só que ela surge em uma forma humanoide e bizarra. Sukuna faz o selo de Nui, mas algo totalmente bizarro surge através dessa convocação. Vemos um ser completamente novo e estranho, que Sukuna chama de
Quimera Agito. Vamos tentar aqui entender o que o Sukuna invocou. O que ele conseguiu invocar dessa criação maluca, né? Posso estar muito errado nessa análise, mas de acordo com o que é dito no kanji, na qual o Sukuna traz para nós, dá para ver que o Ryomen utilizou uma técnica nova das sombras chamada de Kon, que é diferente ali de Poço, na qual o Megumi acabou utilizando, juntamente com o Nui e também ali os sapos. Traduzindo ao pé da letra, Sukuna diz Nui Kon, que é o problema ali basicamente estaria na utilização do Kon, porque ele pode significar tanto ali completo quanto também confuso, algo que se mistura, como se fosse realmente uma mistureba das situações. Ou seja, a forma que estamos vendo ali do Nui pode ser apenas uma forma bagunçada que o Sukuna fez dele, somando ali as patas dos cães divinos, a plumagem e o rosto do Nui, a cauda como o Orochi e os chifres do cervo. Então nós temos todas essas conexões formando esse ser, esse novo ser chamado de Agito. E vamos um pouco mais além, porque quando o Sukuna chama por Quimera Agito, é a mesma expressão Kango que o Megumi usa para criar a sua expansão de domínio. O que parece que rolou aqui é que o Sukuna usou essa mesma característica da expansão para criar uma nova criatura, para mesclar ali essas raças, sem a necessidade de realmente mexer com o poço, mas ao mesmo tempo sem fazer com que as suas próprias sombras fossem perdidas, para realmente fazer o cão completo, como o cão branco acabou morrendo para se fundir com o cão preto. E essa é uma conexão na qual que mais uma vez ele pega algo existente e faz algo novo. Ele acaba derivando de algo que já é bom e se transforma ali e faz transformar-se em algo fantástico. O Sukuna não cansa de se adaptar. Basicamente, o Sukuna olha as técnicas ali do Megumi e observa aquilo como um grande quebra-cabeça, como se fosse um passatempo, e tudo não passa de uma grande diversão para ele. Sukuna então levanta as mãos, afirmando ao Gojo que na verdade serão 3 contra 1, enquanto o professor faz uma piada dizendo que o Ryomen parece uma criança perdida sendo conduzida pelos seus pais. Literalmente o professor chamou o Mahoraga e a Agito dos responsáveis pelo Sukuna. Sukuna apenas faz uma cara de desdém para as provocações do professor e assim Mahoraga vem para cima do Gojo, enquanto Satoru se afasta de Agito. No entanto, Ryomen emerge por debaixo de Gojo, emergindo das sombras para lançar o jato d'água do Max Elefante a queima-roupa contra o professor, como se fosse um golpe ali focado no sangue perfurante. Satoru percebe e desfere um murro no Sukuna, que consegue desviar, mas não antes de afundar o chão. Mas com isso, Mahoraga ataca o professor, só que o Gojo consegue sair do ataque. Porém, por detrás, Agito vem pra cima dele. Gojo troca de lugar com Mahoraga usando o Shikigami como escudo. Assim, usando toda a energia que acumulou nesse tempo, ele dispara o vermelho nas costas da sombra, pegando Agito de tabela. O problema é que o vermelho não faz nada contra o Mahoraga, que vira na direção do professor bufando. Satoru percebe que está em uma enrascada muito maior do que achava. O efeito do vermelho diminuiu não só por causa da produção, mas sim pelo tempo que ele havia usado a técnica. Mahoraga levou o golpe apenas uma vez, então ao longo do tempo ele foi se adaptando aos poderes do vermelho. Satoru então diz que apenas possui aquilo para destruir o Mahoraga com apenas um hit, e isso possui uma carga gigantesca, e também que o Sukuna passará a estar ciente deste poder. O professor interpreta os atuais movimentos de Sukuna, que o ataca incansavelmente em vez de priorizar a adaptação ao vermelho, como a evidência necessária para empregar essa técnica. Mas mesmo se não tivesse prova, ele não possui escolha. Ele precisa usar o irrestrito, técnica do vazio. Vamos lá! Aqui vem então a explicação do porquê que esse capítulo demorou tanto para sair aqui no canal e porque nós estamos um pouco atrasados, né? Porque o Gege, ele é um desgraçado, e eu vou explicar para vocês na forma mais legal possível, né? Na forma mais graciosa, né? Na forma de elogiar ele aqui. Ele é um cara muito desgraçado e eu vou explicar para vocês aqui o porquê dessa situação. O Gojo, normalmente, ele utiliza o Mukagen, né? Que significa sem limite em
inferior, ou vazio de limite, ou ilimitado. Esse é o nome da técnica na qual ele herdou do seu clã. Esse é o nome da técnica na qual que ele herdou do clã Gojo. Nós também temos o Mugen, que significa infinito, sem limite, usado para expressar a ideia de algo que não tem fim ou é incontável. Essa é a técnica que o Gojo usa para que ele seja intocável. Lembra ali com o Jogou, né? Tipo assim, eu faço com que as coisas desacelerem quando começam a se aproximar de mim. Esse é o Mugen. Mas o que ele vai utilizar agora vai além do infinito. Essa é exatamente a definição para o Musengen, que significa sem restrições, ilimitado, frequentemente usado para indicar ali a ausência de limitações em regras, ações ou quantidades. O nome da técnica se chama Musengen Kyoshiki, e restrito à técnica do vazio. No japonês nós temos N expressões para o infinito, com significados diferentes ali, focados para os termos filosóficos, matemáticos e linguísticos. E o Mu é a caracterização do vazio. Sempre o Mu está ligado diretamente a essas palavras. Só para você ter um exemplo de como o Mu está completamente focado na língua japonesa através do infinito, ele está empregado em todas as áreas. No Zen budismo é utilizado para expressar a natureza fundamental e indescritível da realidade, ou para enfatizar a negação de dualidades e conceitos limitantes. Na matemática e na lógica, o Mu pode ser usado para representar um conjunto vazio, ou seja, um conjunto que não contém nenhum elemento. Também pode ser usado para indicar a existência de algo em um contexto específico. Em conversa ali do dia a dia, o Mu pode ser usado para negar ou responder negativamente às perguntas, como equivalente ao não na língua portuguesa, mas com o fato de que você se torna um negador. O Mu é a definição de infinito. Ele pode ser usado de todas as formas possíveis. É o ilimitado sem restrições. Normalmente, os números são infinitos na matemática, as palavras na língua portuguesa e também nas demais línguas, e os pensamentos na nossa mente, e assim sucessivamente em outras áreas ou coisa do tipo. Mas o conceito de Mu se estende em todos os aspectos. Ele está em todas as áreas e momentos. E se for para apostar na próxima técnica do Satoru Gojo, será o mais perto de Mu que nós poderemos chegar. Basicamente, ele vai utilizar o vazio dentro do ilimitado para poder fazer com que tudo que ele quiser. O cara vai virar o Luffy no Gear 50. Literalmente, nós teremos o infinito ilimitado, o irrestrito, a forma como todas as barreiras que existem podem ser quebradas através dessa técnica. E um ponto interessante que o Vandro trouxe lá no Discord, se você não tá lá, você pode clicar aqui no link da descrição para participar, é que os poderes do Satoru Gojo possuem 3 formas padrão, e nós também temos ali uma não padronizada, né? A forma realmente como nós temos todas essas derivações ligadas ali a esses poderes. E é claro que o ilimitado, o Mukagen, ele possui 3 dessas características, mais a forma não padronizada. Dessa forma, nós teríamos o ilimitado para Mukagen, que é a técnica ali do clã Gojo, a técnica na qual ele pode manipular o espaço, e é a primeira forma padrão deste poder. Temos o infinito, o Mugen, que é a técnica que impede que os seus adversários lhe toquem, e ao mesmo tempo é o neutro de todas elas. Dela, podemos ver a derivação do azul, o vermelho e o roxo, com as aplicações da energia amaldiçoada, na forma realmente do neutro deste poder. Nós temos o imensurável, que é a definição da sua expansão de domínio, o Muryokusho, e ele força eles a fazerem tudo e nada ao mesmo tempo, mexendo nos sentidos e na mente dos seus adversários, paralisando-os por completo, sendo a segunda forma padrão. Nós temos a forma neutra, a primeira e a segunda forma padrão. Agora nós temos a terceira. E assim, fechando o quarto pilar, teríamos o irrestrito, que é o Musengen, o infinito sem restrições, que é a amplificação em todas as áreas. A técnica que Gojo pode fazer qualquer coisa, sendo a terceira forma padrão. Agora é torcer para ela ser a técnica máxima do personagem.
porque essa técnica máxima está realmente muito complicada de se entender. Então, resumidamente, nós teríamos ali a forma do Mukagen como essa forma, esse jeito ali de ser o primeiro padrão da técnica. Nós teríamos ali o Mugen, que é o neutro, e dele vem o roxo, o vermelho e o azul. Nós temos também ali o Muryokushu, que é a segunda forma padrão. E agora nós teríamos o Musengen, que é essa última técnica na qual o Gojo acabou passando para nós no final desse capítulo, sendo o terceiro padrão e fechando assim todas as explicações relacionadas à técnica do professor. Sobe a mensagem do editor dizendo que por detrás desse sorriso malicioso existia um plano. E assim o capítulo termina nos informando que teremos continuação na semana que vem.